Bom, primeiramente, né, boa tarde, agora, no caso, nosso caso aqui da live, boa noite para quem for assistir, ou bom dia para quem for assistir também depois. Ahn, Só recapitulando o que a gente viu na última sessão de ontem, né, a gente basicamente fez as configurações para a gente poder, a gente implementou, né, as partes de inserção no nosso projeto, a partir do JDBC, então a gente fez ali a função de inserção, a gente já tinha feito anteriormente a de exibição, né, dos dados. Então, basicamente, as modificações, né, foram na nossa as maiores modificações deles foram na nossa classe DAO filme, que a gente inseriu o método de salvar um filme. A gente também eh, fez uma grande parte das modificações aqui na nossa G-Internal Frame Cartaz, referente à nossa interface, né, onde a gente manipula a gente faz o CRUD, né? A gente está caminhando para fazer o CRUD, por enquanto a gente só tem o Create Origin, né? E a gente acabou mexendo um pouquinho também na nossa classe de cinema desktop para a gente poder, no caso, a antepenúltima, né, live, a gente mexeu para poder inserir a visualização, né, dos filmes em cartaz. Então, na última sessão, a gente basicamente fez as configurações para inserir um filme. Também ficou pendente a questão do erro que estava dando, né, no na nossa interface, acusando uma exceção, né, de não, no caso, de posicionamento, né, do nosso ponteiro do Redux 7, né, estava apontando para uma linha antes da primeira. Então, quando a gente, basicamente duas modificações que eu fiz da última sessão, né, em off, foi basicamente colocar esse método aqui, que a gente posiciona na primeira linha, né, do nosso Redux 7, que eu havia esquecido. Então, basicamente posicionar para que ele sumir. E eu passei esse filme aqui, o filme que a gente tem aqui, que estava dentro do nosso método, nosso condicional, né, de verificação se o nosso a nossa definição aqui que a gente deu para nossa nosso action command, né? Aqui em cima, aqui acho que tá action, action command tá em algum lugar aqui que eu não lembro agora. Mas a gente fez a configuração. Ah, tá. Eu acho que é no Cinema Desktop, né? A gente verifica aqui se o acionamento foi feito a partir do inserir, né? Então a gente tem a nossa variável CMD também, assim como fizeram em aula, né? Mas basicamente o que eu fiz aqui de diferente mesmo foi ter passado aqui na verificação, né, do inserir, se por acaso o nosso comando é inserir, eu só tirei esse filme que estava dentro aqui do nosso try, eu tirei ele ah, aqui para fora porque a gente vai poder reaproveitar ele agora nessa sessão. Então, basicamente, foram só essas diferentes, né, do final da última sessão para isso. Basicamente, é esse comando que posiciona o nosso Redux 7 na primeira linha, depois que a gente carrega o nosso Redux 7. E, em seguida, eu também mudei, né, o posicionamento do filme de dentro aqui do nosso if para fora, para a gente poder reaproveitar ele em outra situação. Por que, que a gente modificou esse posicionamento? Porque, basicamente, agora a gente vai fazer as configurações para a gente poder alterar, né, e excluir. Aqui no caso o que vai importar a gente é alterar mesmo, mas alterar e excluir ah, o nosso filme. Então a gente só precisa reaproveitar esse filme aqui. A gente não precisa declarar ele novamente em outro dentro do escopo de outro condicional, porque a gente vai reaproveitar ele aqui. São os mesmos valores que a gente vai capturar, né, quando eu apertar um botão lá. Então, os valores que vão ser capturados vão ser referentes ao momento em que foi apertado. Então, não tem importância se esse filme compartilhar os mesmos dados, tanto para inserir quanto para alterar. Então, o que a gente vai fazer aqui basicamente é iniciar, né, como a gente vai configurar as possibilidades de alteração dos dados e de exclusão dos dados, a gente vai iniciar modificando a nossa classe DAO para comportar esses métodos capazes de fazer
essas configurações, né? Esses métodos para alteração e exclusão. Então a gente vai começar com o método de alteração, vamos aqui embaixo mesmo do que a gente fez do método salvar. Vamos declarar novamente um pub static. E aí, novamente também eu vou definir como retorno de boolean para a gente verificar se realmente, se a gente precisar verificar, né, futuramente, se realmente o filme foi inserido, né, se ele foi ou não inserido no banco com sucesso. Então, aqui a gente vai declarar já um SQL exception, né? Aqui no caso a gente fez para inserir, aqui a gente vai ver se ele foi atualizado, né? E aí ele só está acusando que vai ter que a gente precisa lançar uma exceção, né? Declarar algum método que lança a exceção. Por enquanto vai acusar esse erro aqui, mas já some. Então a gente vai chamar aqui, definir, né, nossa variável de conexão, nosso connection, novamente com aqui, chamado conexão.conectar, que a gente já vem utilizando antes. A gente vai aqui, igualmente a gente fez antes, né, com a inserção, a gente vai ter uma string para alteração. Então a gente vai definir aqui a nossa variável SQL. E essa variável SQL ela tem que comportar os dados que vão ser atualizados. Como no nosso caso aqui o título é a chave primária, né, do filme, então ele não pode ser alterado. Então a gente vai atualizar somente os outros campos, né, que seriam de gênero, duração ali, classificação e descrição. A gente vai eventualmente precisar do título porque a gente está atualizando sobre um determinado filme, então a gente precisa saber qual filme é esse, mas os campos que serão atualizados vão ser só esses que eu citei anteriormente. Então aqui a gente pode definir a nossa variável com o SQL, né? A gente vai definir ela como update, padrão que a gente utiliza no MySQL mesmo, update filmes, na tabela filmes, né? E aí eu vou setar os meus atributos com os valores correspondentes. No nosso caso aqui, como comentamos também, né, para auxiliar, né, a gente não ter um SQL injection tão facilmente ali, a gente vai definir esses campos, os atributos, né, os valores desses atributos a gente vai definir de forma não explícita. Então, inicialmente, né? Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, o campo gênero, ele vai receber uma interrogação, que a gente vai passar ali no prepare statement. A duração igualmente. A gente vai ter a classificação e a descrição. Esses são os campos que podem ser atualizados. E aí, para a gente atualizar, a gente tem que atualizar sobre algum dado. Então, a gente tem que definir qual dado. Com isso, a gente precisa usar a palavra reservada where, né? E passar a chave primária para a gente poder atualizar. Não precisa necessariamente ser a chave primária, mas a gente, como é de boa prática, a gente está utilizando a chave primária, a gente vai utilizar aqui também o título e também passar uma interrogação. Fecha aqui, fecha aqui. Então, essa é a nossa string de atualização, né? String SQL, no caso, de atualização. E agora a gente precisa preparar os nossos statements, né? Usar o prepare statement para a gente poder criar a nossa SQL. Alguém entrou agora? Opa, boa tarde. Boa. Então, continuando aqui, a gente basicamente vai agora utilizar os métodos as classes, né, de prepare statement para a gente envolver a nossa SQL e passar os parâmetros que a gente definiu até então. Então, a gente vai criar um objeto aqui, prepare statement, STF, e vamos chamar do nosso objeto de conexão, a gente vai chamar o método prepareStatement passando a nossa SQL. Só que inicialmente essa SQL não está preenchida com os valores corretos, a gente precisa preencher ela e para isso a gente vai utilizar os métodos que nós utilizamos já anteriormente, PRT, PRST, e vamos chamar o set, no caso, para cada parâmetro aqui a gente vai setar um valor referente ao tipo do dado. Então, aqui no caso do gênero, é um dado tipo string, eu vou setar string. Novamente, como eu citei, os índices aqui iniciam em 1 e não em 0, né? Então, os valores precisam iniciar em 1 e assim por diante. O primeiro valor vai ser um 1, né? Seguindo a ordem de aparecimento aqui dos termos. Então, aqui eu posso passar
por exemplo, o valor que eu recebi, né, do filme atualizado, ponto filme, ponto gênero, né, filme ponto gênero, é nosso primeiro valor. A gente vai ter também, vou só copiar aqui para já adiantar o nosso processo, que vão ser as mesmas linhas, só trocando os valores ali dos parâmetros, né? Então, a gente vai ter também aqui nesse caso vai ser uma duração, então a duração novamente precisa ter um método referente, né, ao tipo do dado. A duração, o nosso dado é do tipo inteiro, então ao invés de ser setString, a gente vai ter um setInt. E aí, o índice dele vai ser diferente, vai ser do índice 2. E o gênero, ao invés de ser gênero, vai ser duração, que é o nosso atributo de filme, certo? E em seguida a gente vai precisar, de alguma forma, também fazer as outras atualizações. Então, só para ser mais rápido, eu vou também copiar aqui, vou lá, e substituir. Parâmetro 3, terceiro parâmetro, né? Então, agora é classificação. O nosso último parâmetro é descrição, penúltimo, né? Porque a gente precisa passar o parâmetro do título também. E descrição é do tipo string, então eu já posso copiar esse aqui de cima. Substituo aqui o índice dele e descrição. Em seguida, a gente precisa passar o último parâmetro, que é o parâmetro do título, referente à nossa chave primária. Então, o nosso título também é do tipo string, eu posso só copiar aqui, substituir e pegar o título do meu filme, certo? Em seguida, como a gente fez também aqui anteriormente, para a gente verificar se houve realmente a execução correta do nosso SQL, a gente vai basicamente armazenar o valor de retorno, né, do nosso execute update, sempre, né, utilizando do prepare statement e execute update para inserção e para atualização. Então, a gente vai, como ele retorna um inteiro referente às linhas que foram atingidas ali, né, que foram modificadas no banco de dados, a gente tem uma confirmação ali a partir da verificação se essa variável inteira ela vai ser 0 ou maior do que 0, né? Se for 0 é porque não houve atualização, no nosso caso, né? Aqui em cima a gente tem o salvamento, né, do dado, mas aqui no nosso caso, se a gente tiver um valor zerado é porque não conseguiu atualizar o nosso dado. Então, para isso a gente vai definir igualmente ali em cima, né, uma variável de confirmação, e eu já vou executar o meu execute update do prepare statement para executar a nossa string, passando os nossos campos que foram necessários para a gente parametrizar a nossa string SQL. E aí eu vou só verificar agora se o retorno foi 0 ou não. Se foi 0, ou seja, se confirmação é igual a 0, significa que eu não consegui atualizar o meu dado no banco. Então eu vou retornar false aqui para nosso método. E caso a confirmação não seja igual a 0, significa que ela atingiu, né? Conseguiu executar ali atualização em uma ou mais linhas. Então, eu vou retornar true. E nisso a gente já tem um esquema para poder atualizar o nosso filme. Aí a gente vai agora para voltar, né, para nossa internal frame cartaz, para a gente poder fazer a verificação, né, do comando de atualizar, no caso, né, de alterar os dados. E para isso a gente vai precisar criar alguns botões novos, né, para a gente poder manipular e setar alguns eventos para ele. Então aqui em cima a gente vai aproveitar que a gente tem os botões, né? Tem os botões de novo, de salvar e de cancelar. A gente vai aproveitar essa linha aqui para a gente poder definir também os outros dois botões que a gente vai estar manipulando nessa seção presente. Então a gente vai ter o botão de alterar, basicamente, JB alterar. E também vamos ter o botão de JB excluir, certo? Então a gente tinha 3 botões, né, nessa linha, fora de posicionamento, né, de andar, né, navegar entre os nossos dados, a gente também tinha um outro subgrupo de botões para poder salvar e abrir, né, o formulário para inserção de novos dados e de cancelar também. Agora a gente vai ter mais 2 que são referentes à alteração e exclusão desses dados.
Então, basicamente o que a gente vai fazer aqui agora é definir, né, dar valor para esses objetos. Então, a gente vai vir aqui nos botões para inserção, por exemplo, a gente pode adicionar aqui os botões, vou colocar como comentário, os botões para atualização e exclusão. E o que a gente vai fazer agora é basicamente dar os valores para ele, alterar, instanciar o botão, passar uma string referente ao nome dele, alterar, excluir, perdão, JB excluir, e dar também um nome para esse botão. Dados os nomes, eu preciso de alguma forma posicionar esses botões no nosso painel, né, de subbotões que a gente estava, subgrupo de botões, né, que a gente estava configurando. Então, para isso a gente vem aqui embaixo e identifica onde está o nosso painel. Nosso painel de subgrupo de botões está aqui. A gente já tem 3. A gente pode copiar, porque os outros valores de tamanho vão ser os mesmos, né? A gente pode copiar ele aqui, colar os dois, né? E substituir qual botão vai ser inserido. Então, o botão que vai ser inserido agora é o botão de alterar sobre a nossa constraints, né? Nosso constraints aqui, feedback constraints. E ao invés de estar posicionado na terceira coluna, a gente vai posicionar ele na quarta coluna, ou seja, em C3, né? Porque começa em 0. E o último na quinta coluna com índice 4. Todos na mesma coluna, os valores vão ser os mesmos, né? De configuração de tamanho, comportamento de expansão, então vão ser as mesmas coisas, não vou precisar mexer nesse quesito. E igualmente também a gente precisa adicionar um handler para um listener, né, para esses botões, que vão ser os mesmos referentes aos botões de novo, cancelar e salvar. Então aqui a gente vai só chamar o nosso JB alterar, .add action listener, e repetir o que a gente já fez nos outros botões, que é passar esse subgrupo handler que nós já definimos antes. Igualmente para o botão de excluir, do action listener e o subgrupo handler. Feito isso, a gente já tem uma forma de manipular esses botões, né? Se a gente precisar de alguma forma manipular eles. E aí, como a gente fez a inserção desses botões, a gente precisa pensar numa maneira de certa forma, impedir que o usuário aperte esses botões em momentos que não devem apertar, porque a gente definiu aqui, por exemplo, um habilita botões, que a gente define se o usuário pode ou não manipular aqueles botões ali em determinadas situações. Por exemplo, se ele está editando, se está inserindo um novo dado, ele não pode pedir para editar ou pedir para passar uma navegação entre os dados, né? Então, aqui na nosso método de botões, a gente vai alterar. Aqui no nosso caso, a gente nem precisa alterar essa parte aqui. A gente vai alterar onde ele é chamado, né? No caso do novo, por exemplo, cadê? Aqui, ó. No caso, quando a gente aperta o botão novo, a gente precisa configurar que esses botões, né, alterar e excluir, vão estar desabilitados para serem apertados, porque eu estou inserindo, né? Estou entrando com um dado novo ali no nosso campo de formulário. Eu não preciso que esses dados, esses botões estejam disponíveis para poder alterar ou excluir. Porque o alterar, ele é similar ao nosso salvar. O nosso salvar, ele já salva direto no banco. O novo não, ele abre o processo de salvamento, né? De inserção dos dados. Então, esses dois botões, eles precisam estar desabilitados. Então, para isso, a gente vai basicamente chamar o botão alterar aqui, set enable, e vou passar o false para ele. Em seguida, eu vou passar aqui o excluir também, set enable, false. Ou seja, esses dois botões não vão estar disponíveis para, de alguma forma, o usuário estar manipulando. E aqui no botão de salvar, a gente não vai manipular ainda, a gente vai criar uma condicional para a gente estar manipulando esse botão de alterar, né? Porque esse botão de alterar, novamente, né, ele faz algo similar ao botão novo, né? Que é permitir que você altere os campos do formulário. Então, eu vou basicamente abrir uma condicional aqui, verificar se esse botão pressionado, ou seja, get source,
é o botão de alterar. Caso seja o botão de alterar, o que eu preciso fazer é habilitar os campos para edição, ou seja, os campos do que estão ali, né, sendo editados, eles precisam estar de alguma forma disponíveis, né, para alterar. Então, aqui no habilita botões eu vou passar um true, aliás, perdão, habilita campos, não botões. Habilita campos, ou seja, para deixar os nossos campos serem editáveis. E no nosso habilita botões eu vou deixar como false, que a gente já fez a configuração anteriormente, né? E aí, para esse caso, eu preciso, como eu já cliquei no botão de alterar, quando eu estiver alterando, eu não posso excluir. Então, eu quero tanto deixar o botão de alterar desabilitado, quanto o botão de excluir desabilitado também. Então, para isso, eu vou chamar o botão alterar, ponto, set enable false e excluir igualmente false. E aí, para isso, como a gente faz aqui no nosso botão de passar o nosso comando, né, do que está sendo exigido naquele momento, eu vou passar aqui também, que no momento eu quero alterar ao invés de inserir. Feito isso, eu posso já colocar um focus aqui, ó, assim como eu fiz ali em cima, a gente fez ali em cima, dar um request focus no título para ser alterado. Apesar de que o título não é alterável, né? Inclusive, a gente pode colocar aqui na interface, acho que é até interessante, ao invés de ser no título, a gente coloca no gênero, né? Coloca aqui no gênero e aqui a gente deixa desabilitado, né? TF título, type table, falso, mantém ele falso aqui. Fica uma forma mais fácil, né, do usuário editar. Então, apesar de que se o usuário editar, ele não vai editar do jeito que a gente programou, né, na nossa classe de filme que dá o filme, mesmo que o usuário informe um valor diferente pro título, o título não vai ser editado, né? Porque a gente só altera o gênero, duração, classificação, enfim. Ele só vai tentar editar e não vai conseguir editar o título. Então, basicamente, para o nosso botão de alterar seria isso. A gente precisa alterar agora o nosso botão aliás, criar, né, uma forma de manipular ali a alteração do nosso banco de dados do nosso filme na nossa condicional de verificação entre inserir ou alterar. Por enquanto, a gente faz só a de inserir, por exemplo. Então, aqui a gente precisa adicionar mais uma condicional, né? Aqui no botão de salvar, ó. A gente vai fazer a verificação se os campos estão vazios, se de alguma forma a gente não conseguir inserir, né? E se o campo numérico tem texto. A gente já faz essas verificações. Agora o que a gente precisa fazer é criar mais uma condicional. Então a gente vai criar uma condicional aqui embaixo. E a gente vai verificar se o nosso comando, na hora que a gente apertar o botão de salvar, eu vou verificar se o nosso comando é igual a alterar. Certo? Até aqui alguma dúvida? Acho que não, né? Se tiver, podem ou mandar no chat ou... Não, sem nenhuma dúvida. Então aqui a gente tem o nosso alterar. A gente vai precisar basicamente agora criar lógica, né, para a gente poder usar o método que a gente já criou no nossa classe da o filme, né? Então aqui a gente vai já iniciar a nossa condicional aqui, o nosso bloco dentro da condicional com um try catch para a gente tratar eventuais exceções, né? Que a gente sabe que vai gerar uma exceção de scale exception. Na verdade, as duas exceções elas podem ser, a gente pode até copiar aqui, porque vão ser as mesmas exceções geradas durante o salvamento, né? Então a gente só copia essas duas exceções aqui, cola as duas aqui. Aqui ele vai só acusar que não tem scale exception, porque a gente não programou nada aqui em cima ainda. E a gente vai ser inserir e alterar a base de dados. Ou só a mensagem, né? Que é diferente. Aí aqui dentro do nosso bloco try, a gente vai inicialmente pegar em qual posição que a gente está. A gente precisa, né, saber em qual posição que o nosso result site está, porque a gente está manipulando ali o
o nosso reduto set, a gente precisa pegar esse valor para depois posicionar novamente o nosso reduto set nessa linha e exibir o dado alterado, né? Seria uma forma da gente, de alguma forma, tá posicionando ali o nosso reduto set. Então, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é capturar esse dado. Como que a gente captura? A gente, como é uma posição de uma linha, é um inteiro, né? Então, a gente vai ter uma posição. E a gente chama do método resultSet, que pega o getRow. O getRow, basicamente, ele vai dar a linha corrente ali de onde está posicionado. Ou seja, se eu estou querendo alterar o meu segundo filme, ele vai te dar a linha ali, a segunda linha, no caso a 1, né? Vai te dar a segunda linha referente ao seu dado, né? O registro que está no resultSet corrente. E aí, para isso, como a gente já definiu que a gente captura, né? Na hora que a gente aperta o botão salvar, a gente já captura o filme que está na tela ali do usuário. A gente já tem esse filme aqui. Ou seja, se ele for para alterar ou for para inserir, a gente já tem de alguma forma o filme, né? Então, o que a gente precisa fazer basicamente é só chamar o nosso método aqui. Então, vou chamar aqui DAO, né? Claro que não vai ser só isso, mas inicialmente a gente precisa para salvar, a gente vai atualizar, passando o filme, que a gente recebe lá um filme como parâmetro. Caso eu consiga fazer essa atualização, aliás, caso eu não consiga, ele vai cair nessa seção aqui, né? Mas caso eu consiga fazer essa atualização, eu vou exibir aqui um option pane com show message dialog referente ao nosso internal frame, ou seja, ponto .dis. Eu quero como mensagem informar para o usuário que o filme foi atualizado com sucesso. Opa, filme atualizado com sucesso, certo? Feito isso, é como se eu já tivesse atualizado, né, o nosso dado. E aí, como o nosso resultSet não atualiza conforme a atualização do banco de dados, né, em tempo real, a gente precisa carregar novamente nosso resultSet com os dados atualizados. A gente chama esse método que a gente já criou antes, né, para atualizar. E a gente posiciona, né, na primeira linha, né, o nosso resultSet. Como a gente já configurou a questão de se o resultSet não tiver nada, ele vai vir como nulo, etc. Então aqui não tem importância. E a gente habilita os botões, né? A gente precisa habilitar os botões e desabilitar os campos, porque o usuário já alterou, ou seja, ele não vai alterar novamente. Se ele quiser alterar novamente, ele vai precisar apertar no botão novamente para poder alterar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desabilitar os campos, né? Seja false. Habilita campos false. E vou habilitar os botões novamente. Ou seja, habilita botões, true, para voltar àquela formatação. É como a gente não tem dentro do habilita botões um comportamento de padrão, né, em true e false para alterar e excluir, a gente vai definir aqui, ou seja, alterar agora vai estar disponível, ou seja, já terminei de fazer o que eu tinha que fazer e agora ele vai estar disponível para fazer de novo, se precisar. E o excluir igualmente. Excluir.site enable true também. E aí, como eu já capturei, lembra, né? Eu capturei aqui a minha posição inicialmente, para depois eu posicioná-la novamente naquele campo, eu vou fazer esse posicionamento agora, ou seja, resultSet.absolute, passando a posição dele. Ou seja, eu fiz uma alteração e agora eu quero voltar para a posição que ele estava antes, porque a posição não mudou, né? E em seguida eu vou mostrar esses dados atualizados. Então a gente tem uma método chamada atualizaCampos para poder mostrar esses métodos. Depois que eu terminar tudo isso, ou seja, depois que eu já posicionei, mostrei, exibi, né, os dados para o usuário, a minha variável, né, nossa variável que a gente determinou aqui na hora de alterar, ó, nossa variável de comando, ela ainda está com alterar. Então, se por acaso vier e tentar inserir, claro que aqui ele vai modificar, né? Mas só para a gente acabar limpando, não ter um período de clicar em salvar e de alguma forma alterar novamente, a gente vai setar essa variável, assim como a gente deixou aqui em branco, a gente vai deixar também, no caso, vazia, né? String vazia. Só para limpar mesmo. Então,
referente ao alterar, seria isso, tá? E a gente vai precisar configurar a exclusão, né? Como a gente já fez a alteração, a gente precisa configurar a exclusão. A gente pode até, deixa eu fazer um teste antes, só para ver se a gente não esqueceu alguma coisa. Pode ser que tenha esquecido de configurar alguma coisa durante, né, a questão, principalmente as questões dos botões, né? A gente tem que testar o nosso código para ver se realmente está certinho. Então, vem aqui em app, né? Application, run, a gente roda com debug test. Vai abrir aqui o nosso projeto, né? Deixa eu ver se está certinho. Ok. Aí tem aqui os filmes em cartaz, né? Aqui a gente tem os nossos filmes, ó. Ok. Se eu apertar em alterar, ele deixa os dois botões para eu apertar, ou seja, de cancelar e de salvar. Ok. E se eu alterar, por exemplo, drama para drama e salvar, filme atualizado com sucesso, ó, já está aqui atualizado novamente. Se eu passar para o anterior, drama, etc. Se por acaso eu vier aqui no nosso banco, deixa eu só ver qual que é. Aqui. Se a gente vier aqui no nosso banco e executar esse comando de select aqui, para a gente verificar se realmente houve atualização no banco, ó, o gênero agora está com drama A, ou seja, foi atualizado com sucesso. Então a gente já pode voltar aqui para o nosso VS Code. Para a gente dar prosseguimento, deixa eu fechar aqui o nosso projeto, a gente dá prosseguimento no nosso processo de exclusão agora do dado, né? Então, o que a gente vai fazer agora é excluir o nosso dado. Para isso a gente vai vir aqui, deixa eu só ver, porque eu acho que o botão de excluir não chegou a aparecer na nossa tela, né? Deixa eu ver se a gente chegou a inserir. Tá, porque eu não alterei, mas aqui, ó, basicamente adicionar o componente, né, do excluir, o botão excluir, não de cancelar. Agora ele provavelmente vai aparecer. Só verificar. Ele não vai ter que no action, né? Mas ele vai aparecer. Prontinho. Agora o excluir tá aqui também, né? A gente pode fechar. E pensar em uma forma de excluir o nosso dado, né? Novamente, a gente vai trabalhar com o método estático, né? Para a gente não precisar depender da instanciação da nossa classe de filme. A gente poderia fazer isso também direto aqui no filme, se fosse preciso, né? Mas eu acho que é bom separar, né? As questões de manipulação do dado da classe, de fato. Da classe referente aos dados da entidade. Então, a gente vai vir em public static, né? Novamente, como a gente trabalhou com a verificação, né, dessa inserção e da atualização, se caso realmente houve atualização ou não, a gente também vai fazer a mesma coisa aqui. Então eu vou ter um retorno booleano e eu vou chamar esse método de excluir, recebendo também o filme. Ele vai lançar a exceção igualmente, né, um SQL exception, que a gente está trabalhando com a conexão, né, do banco de dados e a manipulação desse banco, né. Então a gente vai eventualmente poder lançar SQL exception. Vamos estabelecer a conexão, né, ou seja, de connection, novamente chama de com, e nossa classe conexão. Eu vou chamar o método conectar, nosso método estático conectar, ok? E aí a nossa string vai ser só um pouquinho diferente, né, mas ainda assim, na mesma coisa que vocês já viram em banco de dados. Novamente, se tiverem alguma dificuldade com banco de dados, me procurem. Aí vai ter um string SQL aqui. Essa string vai ser basicamente um delete from. E a nossa tabela chama filmes. E a gente precisa definir qual que é o dado que eu quero. Qual que é o campo, né? Aliás, qual o registro que eu quero excluir com base na chave primária. Então, eu vou passar aqui o título. E ele vai ser parametrizado, obviamente, porque a gente vai trabalhar com prepare statement. E aqui embaixo a gente já pode fazer, inclusive, a definição do nosso prepare statement para poder trabalhar com essa SQL, essa query, né? Então, aqui a gente vai passar aqui da nossa conexão, a gente quer um prepare statement para essa SQL. E a gente precisa passar o parâmetro que a gente definiu. Esse parâmetro, ele é do tipo string, então a gente vai chamar o PRST, né, nosso objeto, prepare statement, ponto set string. Como é o primeiro índice, o índice 1, e a gente vai passar qual que é o valor, né? Então, o valor vai ser povoado com o nosso filme, né? O objeto filme, f.título.
Feito isso, a gente já tem os valores necessários ali para o nosso prepare statement que a gente acabou de fazer. E agora a gente vai manipular a confirmação, né? Como eu disse. Ou seja, já defini um objeto de confirmação, aliás, uma variável de confirmação. E essa variável de confirmação é um retorno do nosso execute update. Feito isso, eu preciso verificar, ou seja, se confirmação é igual a zero, ou seja, ele não conseguiu excluir o nosso dado, né? E talvez não tenha encontrado o nosso dado. Então, eu vou retornar false. Caso não, retorno true. Prontinho, basicamente é isso que a gente vai ter para o nosso método de excluir. Não tem muito segredo, né? A gente só precisa passar o nosso campo primário aqui para a gente poder fazer a exclusão. Isso, claro, com base no nosso que a gente está fazendo, né, via consultas query, né? Consultas SQL. Então, se a gente precisasse manipular isso direto no Resource Site, seriam outros comandos, mas ainda assim é nada diferente. Teria que posicionar a linha onde, no dado, né, com absolute, ainda posiciona a linha onde a gente quer excluir o dado, depois dá um delete row. Então, não seria muito diferente, não. No nosso caso aqui, como a gente está trabalhando com a lógica, né, da nossa aplicação, né, a parte back-end mais longe do nosso front, né, do nosso interface, é interessante a gente manter nesse aspecto aqui. Então, voltando para a nossa ID internal frame cartaz, a gente vai precisar agora verificar, né, se o botão pressionado foi o botão de exclusão, ou seja, o botão excluir. A gente está fazendo essa verificação aqui no nosso subgrupo render, né, ou seja, a gente está utilizando esse manipulador para a gente configurar, né, os comportamentos dos nossos botões. Então, o que eu preciso fazer aqui, basicamente, é verificar logo. A gente pode verificar, tem alterar aqui, o novo, tem o salvar. Posso colocar aqui embaixo mesmo, que vai ser, a verificação vai cair só em uma condicional, então não tem importância. Então, get source, se meu botão foi de excluir, eu vou fazer uma determinada configuração. Ou seja, o que eu preciso saber para ter esse botão de excluir? Preciso do filme, né, referente à exclusão, né? Ou seja, eu posso, inclusive, copiar o que a gente já fez aqui do botão salvar, que é a verificação, né, a verificação não, desculpa, a captura, né, dos dados da tela que está do usuário, ou seja, posso copiar isso aqui tudo já e passar aqui para dentro do nosso botão excluir. Ou seja, eu só quero os valores, né, desses campos para eu poder excluir. No caso, eu precisaria só do título mesmo, mas como eu quero construir um filme, né, porque novamente, eu poderia ter inclusive feito diferente, poderia ter passado ao invés do filme só o título. Não teria problema, porque eu só preciso do título aqui para poder excluir. Mas eu coloquei como filme que a gente já constrói o objeto aqui, se precisar manipular de alguma forma ele novamente, futuramente, né? A gente faz depois. Mas aqui para o nosso caso, a gente vai precisar só construir o objeto. O objeto também, mesma coisa aqui de baixo, então para economizar tempo, só copia aqui, constrói o objeto aqui embaixo. Então a gente tem já um filme com os valores necessários, né, do nossos campos, né? Inclusive, novamente, essas tentativas aqui, elas podem de alguma forma gerar exceção. Então a gente pode pegar nosso cat aqui de baixo para a gente poder trabalhar. Inclusive pode fazer até aqui, como a gente tem um parsing aqui, a gente pode ocasionar um non-informant exception, né? Então vamos colocar ele encapsulado no nosso try-cat. Deixa eu só passar aqui, dentro certinho. E construir ele aqui dentro do bloco. Aqui tá só usando a questão de exception, né? Que o problema é o excluir da base de dados. Como a gente não fez nenhuma manipulação precisa, né? De SQL exception, vai acusar aqui a gente fazer. Então aqui, basicamente, eu tenho um filme, né? Um objeto de filme, eu preciso excluir esse filme. Diferentemente dos outros botões que a gente só chamou o nosso método, aqui a gente vai precisar fazer uma verificação, né,
se o usuário ele realmente quer excluir aquele filme. Porque pode ser que eu tenha clicado sem querer no botão e excluir um filme que eu não queria ter excluído. Então eu quero dar a opção para o usuário de excluir. Para isso a gente vai precisar manipular um Show Option Dialog, né? Que é basicamente parecido com o Message, mas ele dá a opção é, de Yes ou No, mas você pode substituir, por exemplo, as opções padrões, né? Que é o que a gente vai fazer. Então para isso a gente vai criar aqui um array de objects. Esse array de objects vai ser basicamente as opções que a gente vai dar para o usuário, né? Então, as opções que eu quero dar para ele é de sim ou não. Ou seja, se ele quer excluir ou se ele não quer excluir. Certo? Vão ser essas duas opções que eu vou dar para ele. E eu vou verificar se... Aí aqui que vai ser um pouquinho grande. Na verdade, vamos definir primeiro o show option dialog, que depois a gente só encapsula ele no condicional para a gente verificar, porque ele dá um retorno para a gente. Então, aqui a gente vai ter um JOption, option pane, show option dialog. Ele recebe esse tantão de parâmetros, mas não é muita coisa que a gente já não tenha visto. Então, basicamente eu quero que ele apareça no nosso internal frame cartaz, né? No caso, o posicionamento dele, né? Referente relativo ao nosso internal frame cartaz. A mensagem, vou até quebrar uma linha aqui para ficar mais legível. A mensagem que eu quero basicamente é se ele deseja realmente excluir permanentemente esse filme. Aqui. O título que a gente vai dar aqui é o título de confirmação, né? Porque é o que ele está fazendo aqui. E aqui a gente vai passar, que é basicamente o nosso JOption pane, JOption pane.default option, que a gente vai setar a nossa opção padrão. E a gente vai colocar o tipo da nossa janela, né, de JOption pane.question message, ou seja, fazendo questionamento. Aqui, o que eu vou precisar passar agora é o ícone, né, o nosso ícone não vai ter ícone nenhum, não preciso de ícone. Aqui tem que tirar, que a gente copiou, né. Não quero ícone nenhum. E entre as opções, eu quero, ou seja, aqui entre essas opções, né, eu quero definir qual que vai vir, qual que eu vou passar como padrão. Então, como padrão, eu quero que seja a não, né? Porque pode ser que eu aperte duas vezes ainda e confirme sem querer, porque eu achei que a posição padrão era uma e não era, então eu vou deixar como não, porque aí não corre risco de excluir sem querer. Aqui eu vou definir já, fechar, né, o nosso de option pane show option dialog. E aí, como esse método ele retorna para a gente qual foi a opção que o usuário clicou, eu preciso fazer uma verificação se o retorno dela é a opção que eu espero. Ou seja, eu vou criar aqui mesmo, ó, if, aí apaga aqui, if, se o retorno dela é igual a zero, ou seja, a primeira opção do nosso vetor, né, aqui, ó, que é o sim. Se for, eu vou fazer as minhas configurações, né, para poder fazer a exclusão do meu dado. Então aqui eu vou basicamente abrir um bloco try-catch novamente. Acho que nem precisa do bloco try-catch, que já vai cair lá no outro bloco. Não precisa configurar mais um, não. Mas basicamente o que eu vou precisar fazer aqui é criar uma forma da gente excluir e mostrar para o usuário que ele foi excluído. Depois a gente atualizar o nosso result set para mostrar a nossa lista atualizada, né, de registro. Então, aqui basicamente eu vou chamar o nosso método, né, de dar o filme para excluir, ok? Caso ele passe por aqui, significa que ele conseguiu excluir. Então, se ele conseguiu excluir, eu vou mostrar a mensagem para o usuário que houve a confirmação, né, de exclusão. Ou seja, aqui, parente null, vamos colocar referente ao nossa internal frame sempre, que ficou mais bonitinho, eu acho. Em seguida, eu quero a mensagem, né? A nossa mensagem vai ser filme excluído com sucesso. Deixa eu colocar aqui
embaixo do outro, que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar. E o título, sucesso, né? Ou sucesso. E o tipo da nossa janela vai ser de Information Message. Seja uma janela de informação, quero informar para o usuário que o filme foi excluído com sucesso. Em seguida, eu preciso carregar, né, atualizar esses dados. Então, para isso, eu vou carregar o Result Set novamente, né, com os dados atualizados. E aí eu vou verificar se depois que eu atualizei, eu tenho que verificar se depois que eu atualizei, não, perdão. Se depois que eu excluí, eu posso ter excluído o último filme. Se eu excluir o último filme, significa que não tem mais dados no meu Result Set. Se não tiver mais dados no meu Result Set, eu não quero mostrar nada, né? Eu não vou pedir para mostrar algum dado referente ao, por exemplo, a primeira posição do meu Result Set. Então, eu vou verificar se o nosso Result Set está posicionado. Como é que eu verifico se tem dado ou não no meu Result Set? Eu posso verificar, por exemplo, se está posicionado before first, ou seja, antes da primeira linha. Se está posicionado antes da primeira linha, significa que tem uma primeira linha, né? Então ele tem dado ali. Se houver dado, eu quero posicionar ele na primeira linha, ou seja, eu posiciono aqui na first e vou mostrar o dado, atualizar campos, certo? Se não tiver, eu vou limpar os campos, ou seja, eu vou só deixar tudo em branco lá no nosso formulário, certo? Basicamente, é isso sobre a questão da exclusão, né? Aqui a gente já colocou, né, problema excluir a base, etc. A gente pode fazer o teste agora, deixa eu só ver se tem alguma coisa que a gente não tenha visto, não tenha comportado. Eu acho que esse aí é esse daqui mesmo. Deixa eu ver se está definido o nosso botão com comportamento. Eu acho que a gente já definiu, né? Aqui excluir, ok. Acredito que não vai precisar. Tá só aqui, tirar esse frame aqui, esse painter. Não precisa. Acredito que seja essa configuração só mesmo que a gente vai precisar fazer. Vamos fazer o teste, executar aqui o nosso projeto. Aqui em filmes, cartaz, ok, drama, passa aqui. Drama, vamos excluir esse filme aqui que a gente inseriu na última aula, então botão excluir. Deseja realmente excluir, né, permanentemente esse filme, tá vendo? Ele vem padrão selecionado o botão de não. Então a gente vai apertar em Ué, apertou um sim de novo? Ok. E aqui a gente tem o filme já excluído, ó, não tem mais aqui no nosso Result Set. Aí para isso a gente vai, para confirmar isso, a gente vai aqui no nosso MySQL. Opa, pronto. A gente vai pedir para executar novamente, ó, o nosso Diabo Veste Prada estava aqui, a gente vai executar novamente, ele não está mais aqui. Ou seja, a gente conseguiu excluir com sucesso o nosso dado, certo? Então, sobre a questão de alteração e exclusão, é isso que eu tinha para passar hoje. Deixa eu voltar aqui para o código. Ficou alguma dúvida sobre o que a gente fez aqui? Ficou alguma coisa sem entender? Querem perguntar alguma coisa? Não? Romulo quer perguntar alguma coisa? Não, não. Não? Então, eu acho que por hoje é isso. Eu vou encerrando aqui. Quem ficou até aqui, digita. Eu fiquei. Obrigado por ter participado, pessoal que tá aqui na live. Quem for assistir depois, também obrigado por ter assistido. É isso, obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima sessão.